A todos, namastê. O Deus que habita em mim saúda o coração de todos que estão aqui presentes nessa reunião da Loja Teosófica Raja Yoga, né? Nós combinamos aqui com a irmã Samira para nós falarmos sobre essa temática, meus irmãos, a genealogia do homem, né? Material esse que também aborda a questão das hierarquias criadoras, né? Isso tudo está aqui no livro da segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica, a doutora Anne Wood Besant, né? E recentemente a editora Teosófica fez o relançamento desse título, cuja capa que vocês estão vendo aí é uma edição antiga, justamente do grupo Annie Besant, lá da cidade do Rio de Janeiro, né? A quem nós, né, saudosamente congratulamos, e também a editora Teosófica, que agora fez esse relançamento. Vocês estão vendo aí a capa atual, né, do livro. É realmente uma temática bastante profunda, né? Que, aliás, eu já abordei aqui em outra ocasião na loja Teosófica Raja Yoga, mas é sempre importante que a gente traga de novo essa temática, meus irmãos, porque ela visa o esclarecimento do que é o ser humano numa visão mais profunda, uma visão teosófica, uma visão que dá a perspectiva real do que o ser humano realmente é, do ponto de vista espiritual, né? Não é possível a gente viver, né, no mundo, né, sem ter é, essa visão mais profunda, meus irmãos, porque a gente vê que o mundo continua tendo os mesmos conflitos de sempre, e a teosofia ela pode lançar luzes sobre a nossa própria existência, né? Então nós vamos viajar dentro dessa grande perspectiva, né? Do que é o ser humano, né? Se é que nós temos essa origem divina, meus irmãos, que é que a teosofia nos diz, que foi aí colocado de forma artística, né? Mas a coisa não é tão simplória assim, né? Mas para falar de hierarquias criadoras, meus irmãos, nós vamos usar inicialmente o, o livro mais vendido, o livro mais presente na casa de todas as pessoas aqui no Ocidente, que é a Bíblia. E no primeiro versículo lá do Gênesis, Gênesis 1:1, já temos, meus irmãos, colocada o primeiro conhecimento sobre o que é hierarquia criadora. Porque lá nesse livro, meus irmãos, que eu acho que todos aqui devem ter esse livro, se diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Mas o fato, meus irmãos, é que o que está escrito lá no hebraico, que é Bereshit bara Elohim et hashmaim vet haaretz, não é no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra que aqui nas línguas ocidentais a gente traduz por Deus é Elohim. Elohim, meus irmãos, é ah, o plural da palavra Eloha, né?
Então, a verdadeira frase que deveria estar lá colocada na Bíblia deveria, no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Então, meus irmãos, isso já traz uma outra interpretação, meus irmãos, para inclusive para esse texto, porque o próprio Gênesis, apesar de todas as elucubrações aí teológicas, né, que tentam dizer que Elohim é uma maneira majestática de dizer que Deus está se colocando no plural, né, não como um único ser, mas como deuses, né? Mas o fato é que a Bíblia toda, principalmente aí no Velho Testamento, no Gênesis, ela mantém essa coerência desse plural que é Elohim, ou os deuses, né? Ao invés de estar lá a palavra Eloha, né? Tanto é que se nós avançamos lá no texto do Gênesis, temos lá colocado, então disse o Senhor Deus, eis que, né? Se o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, a palavra lá que está sendo traduzida ali como Deus é também Elohim, e é por isso que se o homem come do fruto da árvore da vida, do conhecimento da sabedoria, ele se torna igual a nós. A nós quem? Os deuses criadores. E isso, meus irmãos, está justamente dentro daquele princípio que eu trouxe aqui para vocês, quando eu fiz uma palestra sobre emanacionismo e criacionismo, que na verdade, essa instância criadora, né, que nós chamamos de Deus, na verdade, ela é emanadora, ou seja, ela traz da sua própria substância a vida, os seres, ele doa a vida e não ele cria do nada ou cria separado dele os seres viventes. E a partir desse conhecimento de que são os deuses, meus irmãos, ou seja, as próprias hierarquias, né? Ou seja, de que esse nosso universo onde nós estamos, que é o sistema solar, ele é o reino de Deus, ou seja, ele é uma pirâmide que tem lá na ponta mais brilhante a figura de Deus, mas a partir dali vão descendo, vai descendo a verdadeira escada de Jacó, onde nós vamos ver aí para frente que são convocados seres, ou seja, os deuses, inclusive de um universo anterior, para que então esse nosso sistema solar aconteça, né? Ou seja, e aí a primeira indagação, meus irmãos, a primeira constatação é que nós estamos numa galáxia espiral como essa, né? E hoje em dia a ciência indica que existem 80 bilhões de galáxias, né, dos mais diversos formatos, e dentro dessas galáxias, meus irmãos, existem bilhões e bilhões de estrelas, né? Então, a nossa indagação, né, é se houve exatamente esse processo criativo, essa criação, essa emanação, né? Aonde isso aconteceu nesse universo? Nós sabemos que o Sol é apenas uma dessas bilhões de estrelas da Via Láctea, né? E, e o que o ocultismo nos diz, meus irmãos, Madame Blavatsky, lá ainda um pouco antes do proêmio da doutrina secreta, ela diz que aquilo que a doutrina secreta trata
refere-se ao nosso sistema de mundos e ao que é visível ao redor dele. E isso quer dizer, então, meus irmãos, que o processo que a doutrina secreta coloca e aquilo que ela chama de universo, e que na verdade nós vamos ver que já é um universo bem grande, é o nosso sistema de mundos, que é o sistema solar. Nós sabemos que o Sol, meus irmãos, apesar de ser uma estrela de quinta categoria e ele ser apenas um de muitos, mas uma galáxia, meus irmãos, como a nossa, que tem 100 mil anos de comprimento de uma ponta para outra, há um espaço muito grande entre as estrelas. A estrela mais próxima do nosso Sol está a 4 anos-luz de distância. Então, quando nós vamos falar de criação, de vida, de existência, quer seja física ou espiritual, nós estamos falando do nosso sistema solar. Tá? Mas aí, meus irmãos, surge, eu faço para vocês essa pergunta, porque a gente sabe que no esoterismo existe aquela afirmação de Hermes Trismegisto do que é em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima. E eu pergunto para vocês, existem mais estrelas na Via Láctea ou células no corpo humano? Porque o corpo humano é o microcosmos, né? E uma galáxia é, dentro daquilo que nós vivemos, o cosmos, né, a organização mais próxima. E apesar, meus irmãos, de o ser humano parecer tão insignificante, a resposta para essa pergunta é sim, existem mais células no corpo humano do que existe numa galáxia inteira. Na verdade, na Via Láctea, a nossa galáxia, estima-se que existam entre 100 a 400 bilhões de estrelas. E em volta dessas estrelas pode haver muitos planetas, meus irmãos. Então, acredita-se também que além dessas de 100 a 400 bilhões de estrelas, existam cerca de 100 a 200 bilhões de planetas na Via Láctea. Isso é dado aí da NASA e da Agência Espacial Europeia. E agora, e no corpo humano, meus irmãos? Então, se nós somarmos aí pelos números máximos, 400 bilhões de estrelas mais 200 bilhões de planetas, teríamos 600 bilhões de sistemas, né, de corpos estelares nessa nossa galáxia que é a Via Láctea. Agora, e o corpo humano, meus irmãos, com essa magnitude? Nós sabemos que já somos mais de 7 bilhões de corpos humanos nesse planeta. Por incrível que pareça, meus irmãos, o corpo humano tem mais células do que existem estrelas nessa nossa galáxia. E é um número realmente astronômico, né? O número são 37,2 trilhões de células. 37 trilhões e 200 bilhões de células que existem num único corpo humano. Então, essa declaração hermética de que realmente o nosso microcosmos, meus irmãos, é uma imagem do universo, nós temos que levar muito a sério essa nossa presença aqui na Terra, meus irmãos. Cada ser humano tem a sua importância, e aí está a fonte para vocês não dizer que o Osmar inventou esse número aí, esses 37 trilhões e 200 bilhões de células, é um dado científico do ano de 2013 aí, desse artigo, An Estimation of the Number of Cells in the Human Body,
publicado nos anais da revista, né? Anais de Biologia Humana. Mas por que que eu estou trazendo, meus irmãos, essa informação para depois nós entrarmos, né, em coisas mais complexas? E aí vocês veem ah, mais um dado que mostra a complexidade do corpo humano nessas 37 trilhões de células. Nós temos 12 sistemas, meus irmãos, funcionando no nosso corpo, né, que concatenam essas tantas trilhões de células, sistema nervoso, respiratório, cardiovascular ou circulatório, sistema digestivo, sistema urinário ou excretor, sistema endócrino, reprodutor, imunológico, esquelético, muscular, linfático e também esse último aí menos conhecido, tegumentar, né? Que é o sistema do próprio controle da temperatura do corpo humano, como é que ele se adapta com os ambientes. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é para vocês terem uma ideia muito clara de que isso que nós chamamos de uma unidade, um ser humano, e cada um de nós tem essa impressão de que nós somos uma coisa só, meus irmãos, nós não somos uma coisa só. Nós somos um conjunto de vidas. E há também um outro dado aí muito interessante, meus irmãos, que muitas pessoas duvidam, né? Mas que eu vou colocar, é que dessas 37 trilhões de células, meus irmãos, 97, aliás, cerca de um número bastante absurdo, 90% das células que estão no corpo humano não são células humanas. São células adquiridas pela nossa alimentação, são células que estão principalmente no nosso sistema digestivo, né? Apenas 1 ml de muco do nosso intestino tem cerca de 100 milhões de células, então essa verdadeira comunidade, meus irmãos, de bactérias que estão no nosso intestino, que estão sobre as nossas peles, que estão circulando no sangue, que foram adquiridas pela alimentação, ou seja, vêm de fora do nosso corpo, não são células humanas. Ou seja, além de tudo, de ter essa quantidade tão grande de células, a maioria delas não são células humanas, nós comemos vegetais que têm bactérias, tomamos leite que é cheio de bactéria, comemos carne que é cheio de bactéria, e isso o corpo tenta fazer a seleção dessas células e também desenvolver aquelas que são células humanas, né? Que são as células dos nossos órgãos, a própria carne, a pele, que é o maior órgão do corpo humano, o nosso sistema nervoso, os nossos neurônios, né? E por aí vai, né? Essas sim, inclusive as células maiores são as células humanas. Mas o que nós temos que ter muito claro, meus irmãos, e isso vai ser útil para o estudo das hierarquias criadoras, é que nós somos compostos dessa quantidade inumerável de vidas. Ou seja, somando-se a todas as ilusões que nós temos, né? De que nós somos uma unidade, né? Quando na verdade nós somos uma multiplicidade. Essa é a grande regra, meus irmãos, do universo. Aquilo que nós chamamos um único ser, ele é composto de infinitas vidas menores e
Mesmo que a nossa ciência ache que nós somos formados aí pelo código genético, né, que isso seria uma coisa automática, mas também, meus irmãos, existe uma questão que é a existência de vidas invisíveis, de vidas espirituais dentro do nosso ser. Então, quando nós estamos olhando para o céu e vendo, meus irmãos, aquelas estrelas compondo a nossa galáxia, né, compondo outras galáxias, na verdade, nós estamos vendo o corpo luminoso de outros seres vivos, seres cósmicos, seres que, inclusive, passaram em determinado período pelo nosso próprio estágio de vida, que é o estágio de vida humano. E o que nós temos que compreender, e nós vamos falar disso na sequência, é que nós somos uma chispa divina que, durante muitos e muitos milhões de anos, meus irmãos, nós estamos peregrinando e aprendendo a aglutinar ao redor dessa nossa chispa divina muitas vidas, a organizá-las, a transformá-las em seres etéricos, em seres elementais, depois em seres minerais, vegetais, animais, e agora, meus irmãos, a nossa chispa divina aprendeu a organizar essas 37 trilhões de células num único corpo para manifestar a sua vida espiritual. Então, e é essa que é a beleza do universo, meus irmãos, a beleza que nos coloca a doutrina secreta de Madame Blavatsky, que merece também muito as nossas homenagens, assim como a doutora Annie Besant, que escreveu esse livro, a Genealogia do Homem. Madame Blavatsky, na doutrina secreta, disse que todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes. Ou seja, mesmo essa substância que nós achamos que é sem vida, que é inanimada, que nós estamos agora sentados aqui sobre uma cadeira, estamos diante de uma tela, de um celular, né, ou de um televisor, estamos colocando os pés no chão, a gente pode achar, não, esse chão aí está morto, essa cadeira está morta, esse celular não tem vida, não tem inteligência. Isso é, meus irmãos, uma grande ignorância. Na verdade, tudo que existe no universo existe para manifestar algum tipo de consciência. Então, por trás dessas coisas inanimadas, existem também chispas divinas, almas coletivas, assim como por trás desse nosso corpo, meus irmãos, existe uma alma, existe um espírito. Nós vamos destrinchar isso na sequência. E se a nossa alma, o nosso corpo, se o nosso espírito e a nossa alma se retiram do corpo, o que que acontece? As 37 trilhões de células, cada uma começa a tomar o seu caminho, né? E isso prova, meus irmãos, que justamente elas estavam organizadas pelo princípio espiritual. Se retira durante a morte o princípio espiritual, cada uma das células procura a sua vida, retornar ao seu reino mineral, né? Ou se puder continuar vivendo na própria natureza, como bactéria, como molécula atômica, mas o fato é que os corpos, quando nós vemos uma galáxia ou vemos um sistema solar como esse nosso aqui, ele está sendo organizado por uma vida, meus irmãos. Então, esse esquema aqui, o esquema
aquele que a gente está acostumado com os sete corpos, né? Aqui, na verdade, nós temos o esquema dos sete planos, não só no nível aqui do nosso planeta, mas no nível cósmico. Então, meus irmãos, a consciência divina, né, que nós teimamos em mencionar esse nome de Deus, né? Mencionar em vão, né? Porque as próprias escrituras dizem, você não deve usar o nome de Deus em vão, né? A consciência divina, meus irmãos, ela está num nível muito acima daquilo que nós podemos compreender, que é o plano mental cósmico, né? Lá é que está realmente a consciência de Deus, né? Aquele que rege esse chakra maravilhoso, energético, que é o sol físico. A consciência divina de Deus, ela está realmente num plano muito mais elevado. Então, é um verdadeiro sacrilégio, meus irmãos, a gente ficar falando esse tipo de coisa. Olha, meu Deus, me ajuda aqui. Olha, eu tô doente. Olha, eu tô precisando comprar um carro. Olha, eu tô precisando de um emprego. Deus, me ajuda. Me ajuda, Deus, que meu time não está conseguindo ganhar. O Corinthians está no último lugar do campeonato. Me ajuda aí, Deus. Isso aí é de uma estupidez, meus irmãos, tão grande. E nós podemos ver isso no próprio corpo humano, porque apesar de nós nos acharmos muito conscientes desse corpo, meus irmãos, nós somos o Deus desse nosso corpo. E eu pergunto para vocês, quem é de nós aqui que conhece uma bactéria lá do intestino perdido? Quem é que conhece uma célula do sangue que está circulando? Quem é aqui que já viu um neurônio funcionando, né? Então é a mesma coisa. Se uma bactéria lá no seu intestino, meus amigos, estiverem lá, essa bactéria estiver gritando, olha, ai meu Deus, eu precisava sair daqui, de onde que eu estou, ir para um lugar melhor, né? Jamais, meus irmãos, nós estaremos conscientes da vida de uma única célula individual. Então, não adianta também, por similaridade, meus irmãos, usando o próprio princípio hermético, o ser humano invocar uma consciência cósmica, que é a consciência do Logos, o Verbo divino, e pedir coisa para ele. Isso, meus irmãos, é uma coisa tão pueril, tão infantil em termos espirituais, que se compara exatamente a uma célula do nosso corpo reclamar de alguma coisa. O fato é que a gente não dá a mínima para nenhuma célula do nosso corpo individualmente, mas a gente dá importância para o corpo como um todo. E é isso que justamente a divindade deve fazer, e é exatamente quando ele cria aquele ponto Laia, aquele ponto zero de um sistema solar, ele atrai outras consciências, né, a partir da consciência de Deus que está aqui no plano mental cósmico. Ele vai, então, é, evocar de outros universos, né? Os seres espirituais que vão performar, que vão ser os sete logos planetários, e serão eles que vão, então, conduzir as chispas divinas, né? Até a sua manifestação na matéria. Então não adianta, meus irmãos, a gente seguir de uma forma cega o que diz as religiões e ficar pedindo coisas para Deus, né? E nem para os logos planetários e nem para os anjos, porque cada um deles estão fazendo as suas coisas
no universo, e não tem condição nenhuma, meus irmãos, de nos ajudar aí nessas coisas comezinhas que a gente acha que a gente pode pedir isso para esses seres espirituais. E o fato é, então, meus irmãos, que esses planetas que nós temos no sistema solar, eles também são manifestações de consciências, meus irmãos, de logos planetários, né? Porque essa palavra logos, que quer dizer verbo, né? Nós usamos ela aqui na teosofia porque, né, a própria escritura sagrada, ela menciona que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E verbo em grego é logos, né? Então nós usamos esse termo logos para falar da consciência do sistema solar como esse verbo, e cada um dos planetas sagrados, né? Os antigos só conheciam 7 planetas sagrados, entre os quais eles incluíam o próprio Sol e a Lua. Hoje a gente conhece outros planetas, mas o importante saber, meus irmãos, é que isso aqui é o quadro esquemático que o nosso querido teósofo Geoffrey Hodgson chamou um artista para desenhar. É exatamente a realidade material dos seres superiores do reino de Deus no nosso sistema solar, que é exatamente o centro, né, da figura que é o Sol e o ser solar, né? Um verdadeiro cálice divino, né? Que tem como centro a, a estrela que nós chamamos de Sol. Agora, a consciência de Deus é muito mais abrangente, meus irmãos. Ela se estende até a outras estrelas. O nosso Sol está congregado com outras 7 grandes estrelas, e a consciência dele é estar em comunicação com essas outras estrelas. E então, quando ele vai se manifestar, ele cria do nada, né? Ele ajunta a matéria no universo, cria um disco de acreação que, pelas forças gravitacionais, vão formar a estrela, e também acaba sobrando substância que acaba formando o quê? Aquelas esferas que nós conhecemos como planetas. Só que cada um dos planetas está regido por um espírito, né? Um espírito que é vivo e que vai condicionar as chispas divinas que vão ser emanadas pelo Logos solar, e posteriormente cada uma dessas chispas vai ficar matizada por daquelas características, né, chamadas de 7 raios, e daí em diante começa um processo de involução até que essas chispas divinas cheguem à matéria. E nós já estamos falando já há quase meia hora, não chegamos ainda no assunto das hierarquias criadoras, meus irmãos. Então, o fato, meus irmãos, é que nesse momento, né, existem 60 bilhões de chispas divinas nesse nível que estamos nós, as chamadas mônadas humanas. E todas elas estão buscando o quê? A encarnação no planeta Terra para ter as experiências humanas, né? Não imagine que as mônadas querem experiências divinas. Não, elas vêm à Terra, vêm à encarnação para ter exatamente a experiência da separatividade. Elas vêm aqui e tem essa série né, de aquilo que Madame Blavatsky colocou, né? Simbolicamente as 777 encarnações humanas
que podem ser menos ou podem ser mais do que 777, mas para ter as experiências humanas. É isso que falta para a chispa divina. A chispa divina está lá, meus irmãos, una com Deus, una com a divindade, mas ela não tem a experiência da separatividade. Ela é, como disse Anna Kingsford, uma vela acesa perante o fulgor do brilho do sol. O que representa, meus irmãos, uma vela, uma lâmpada acesa diante do sol? Não representa nada. Para ela ter uma experiência, ela precisa vir para as trevas, para a separatividade, para esse mundo onde nós estamos, meus irmãos, vivendo essa ilusão da separatividade, até que a gente consiga se desvencilhar dessa ilusão e consiga perceber que nós estamos imersos na luz divina. Que cada vez que a gente vem aqui na Terra, a gente vem para amar, a gente vem para compreender, a gente vem para gozar os prazeres, a sensibilidade da vida e então tirar uma experiência disso. E, infelizmente, os seres humanos muitas vezes fazem desse mundo aqui, desse vale de lágrimas, né, um mundo de sofrimento, um mundo, né, de desgraças, e isso tudo é fruto da nossa ignorância, meus irmãos. Não é Deus que está jogando a gente aqui no Brasil com esse nosso salário mínimo aqui, com essa situação nossa aqui, para nós sofrermos. Não é Deus que está fazendo isso. Somos nós mesmos, os homens, e o nosso karma, né? Porque as chispas divinas, elas estão fazendo uma peregrinação obrigatória, meus irmãos. E aí, uma frase maravilhosa que está aqui citada no livro da doutora Nivesa, mas que é da doutrina secreta e pertence àquele livro também fantástico, né? As instâncias de dizia, e a chama disse à centelha: sois eu mesma, a minha imagem e a minha sombra. Sois a minha vestimenta e o meu varram, ou seja, o veículo, até o dia do vir a nós, o dia do ser conosco, né? O dia do grande retorno. Quando se reconvertereis em mim mesmo e em outros, vós e eu. Ou seja, meus irmãos, em essência, cada um de nós é apenas isso, meus irmãos, uma chispa divina que vai mergulhando na matéria, vai aprendendo a vibrar, a juntar ao seu redor cada vez mais substância, mas a nossa chispa divina jamais saiu do seio da divindade, mas ela foi se encapando, ela foi vestindo vestes, veículos de consciência, veículos de manifestação que permitiu que ela chegasse, por exemplo, no grande momento de densidade dessa experiência foi quando essas nossas chispas divinas, meus irmãos, estiveram no reino mineral. É um momento onde bilhões e bilhões de anos se passam e a única experiência são as pancadas dos movimentos tectônicos, né? É muito diferente da gente que agora nós estamos aqui muito bem, estamos nessa condição humana, com os nossos cinco sentidos, com a nossa mente, com a nossa intuição, com a nossa vontade divina. Então, nós conseguimos expressar muito mais da nossa mônada, mas ela mergulhou na matéria e agora está retornando, meus irmãos. E então, essa luz, meus irmãos, da onde nós viemos e para onde nós retornaremos, né? Ela tem uma expectativa.
A expectativa do Logos é que cada um de nós, meus irmãos, também se torne um Logos. Há a expectativa de que cada um de nós se torne lá no futuro muito distante, meus irmãos, um grande anjo, um grande ser cósmico, o regente de um planeta, o regente de uma estrela, criador e mantenedor de mundos, meus irmãos, porque dentro dessa luz inefável que é o próprio Logos, ali, meus irmãos, existe uma chispa divina que peregrinou em outros universos, assim como nós estamos peregrinando. Então, a nossa condição atual, nessa imagem que eu gosto bastante de sempre de usar, inclusive é a capa de um disco maravilhoso de música New Age, né, chamado Novos Magnificats, da grande instrumentista Constance Dembe, né? Mas o artista aí foi muito feliz, porque cada um de nós, meus irmãos, é um pontinho desse, é uma chispa divina que está fazendo aquilo que está lá na doutrina secreta, que cada uma fez a sua peregrinação obrigatória na matéria e cada um de nós está buscando retornar a essa fonte divina, meus irmãos, não para se desintegrar, não para desaparecer, mas sim para assumir um papel, meus irmãos, no universo. Assim como cada estrela dessa que nós observamos no céu é um ser que gerou lá um sistema solar, é isso que se espera das nossas chispas. E aí que vai ser o grande sucesso do nosso eu espiritual. Destarte essa nossa ignorância agora da nossa condição humana, destarte de chispas divinas presas no reino animal, no reino vegetal, e todos os reinos inferiores lá estão chispas divinas também presas, estão seguindo a sua onda de vida, né? Então, essa que é essa grande iniciada da Fraternidade Branca, Madame Helena Petrovna Blavatsky, escreveu milhares de páginas, meus irmãos, para nos esclarecer, trazer o conhecimento oriental que nos informa, meus irmãos, para o nosso conhecimento, né? Esse é um ponto da doutrina secreta que muitas pessoas não dão muita importância, que é a tríplice evolução. A tríplice evolução acontecendo no ser humano, e é por isso que nós não podemos simplesmente acreditar na, na evolução como descreve Darwin, né? Porque ela se refere apenas ao físico. Madame Blavatsky nos diz: existe na natureza um tríplice esquema evolutivo para a formação das três bases periódicas, ou antes, três esquemas distintos de evolução que no nosso sistema estão entrelaçados e misturados de maneira inextricável em todos os pontos. Então, quais são esses três sistemas evolutivos que acontecem simultaneamente no ser humano? É a evolução monádica, né? E como o próprio nome indica, está ligado ao desenvolvimento da mônada, a chispa divina, em fase de crescimento e atividades ainda mais elevados. Ou seja, a nossa mônada ela tem um perfil de evolução lá no nível dela, no mundo puramente divino. O segundo nível é o intelectual, o nível anímico, né? Representado pelas inteligências mentais, né? Os deuses
solares ou os pais desprovidos do fogo criador, os doadores de inteligência e consciência ao homem. Ou seja, as nossas mentes, meus irmãos, que nós achamos ser uma coisa puramente fruto do choque das correntes bioelétricas dentro do nosso sistema nervoso, principalmente no nosso cérebro, a nossa alma, a nossa mente não é isso. Ela é um composto de substância de seres sublimes que nós, obviamente, não percebemos, né? Mas isso, inclusive, é o que explica existir não só o inconsciente pessoal, que nós achamos que é a nossa mente, mas existir um inconsciente coletivo, que as mesmas ideias, os mesmos símbolos são constatados na mente das diversas pessoas, de diversas culturas, porque tudo isso, meus irmãos, é um nível evolutivo, inclusive coletivo, né? E o terceiro nível é o físico, né? Constituído, segundo Blavatsky, pelas sombras dos progenitores, né, ou pais lunares, em torno das quais a natureza concretizou o corpo físico ainda hoje existente, né? Porque nós podemos existir no universo, meus irmãos, sem corpo físico. O corpo físico é para existir aqui na terceira dimensão. Não imagine que vocês não podem existir no universo, lá no plano astral, no plano mental. Você continua sendo um indivíduo, só não tem o corpo físico. Então, é a união dessas três correntes que faz o homem esse ser que ele é atualmente, né? Ou seja, é a junção de um ser que tem em si toda a evolução biológica desse planeta, que nós refazemos isso em todos os momentos do desenvolvimento do nosso embrião e nos primeiros anos da nossa vida enquanto crianças, nós repetimos os mesmos processos que fizeram a evolução da vida física acontecerem aqui nesse planeta, inclusive nos outros reinos. Dentro de nós também está o reino vegetal, está o reino mineral, né? Nós somos uma rocha no nosso esqueleto, nós somos uma planta na nossa árvore dos alvéolos pulmonares, nós somos a imagem, meus irmãos, da evolução física desse planeta. Mas, ao mesmo tempo, nós somos um ser puramente espiritual, a nossa chispa divina, a mônada. E o que liga isso é a nossa mente, a nossa alma, que é provida justamente por seres cósmicos gigantescos que nós não enxergamos, assim como a célula não enxerga o nosso ser consciente, a mônada também não enxerga os seres cósmicos que provém o seu ambiente. Tá? Mas vamos continuar aqui, né? Falando mais sobre essa questão da nossa chispa divina, meus irmãos. Vejam aqui que bonita esse pequeno poema, né? A joia está oculta no ló, mas o profano não a vê, e, portanto, não a encontra. Ele procura uma pérola e só encontra barro. Todavia, o homem que vê encontra a joia e com ela faz-se um. A joia reluz e lhe mostra o caminho. Isso é uma coisa que cada um de nós tem que fazer, meus irmãos, é encontrar o princípio espiritual, o princípio divino dentro de nós, o reflexo desse universo que existe dentro de nós. É aquilo que os orientais sumarizaram naquele mantra, né? Om Mani Padme Hum, ou seja, a joia da chispa divina está no lótus
da nossa alma. E se a gente procura isso com os nossos sentidos, a gente não encontra. A gente acha o quê? O corpo de barro, as nossas pulsões, os nossos desejos, e a gente chega, obviamente, a concluir que não existe nada de divino no ser humano. É só, meus irmãos, a intuição, é só a oração, é só a dedicação ao aprofundamento do nosso ser é que faz com que a gente sinta essa divindade, mesmo sem enxergá-la. É isso é que é a verdadeira fé, né? De você encontrar essa joia dentro do nosso lótus e se sentir una com ela e aí sim, meus irmãos, ter uma vida espiritual. Agora eu mostro para vocês essa imagem aí de 1700 e bolinha aí, né, que os nossos irmãos esoteristas lá do século XVIII, eles já tentavam representar essas coisas, né, de uma maneira esquemática. Ali no centro dessa imagem vocês veem ah, dois triângulos entrelaçados, né? Formando aquilo que nós vemos no próprio símbolo, né? Próprio emblema da sociedade teosófica, um triângulo branco voltado para cima, um triângulo mais escuro voltado para baixo, que é o símbolo desse entrelaçamento entre o espírito e a matéria. Só que é isso que é o nosso sistema solar, meus irmãos, não é só esse entrelaçamento, mas é a presença, vocês podem ver os círculos que estão ali em volta, né? Que vão se formando concentricamente, né? Ao redor dessa magnífica intersecção, né? Que é a imagem central. Esses círculos, cada um, estão aqui denominados com um planeta, né? Os planetas sagrados que os antigos tinham, né? O planeta Marte, planeta Vênus, planeta Mercúrio, Júpiter, Saturno, a Lua e o Sol, né? Isso tudo, meus irmãos, são as inteligências que Deus, né? A divindade, ou como os hindus o chamam Ishvara, o Logo Solar, Deus, o grande arquiteto do universo, Jeová, Alá, o nome que vocês quiserem dar. Quem realmente provoca isso é um centro consciente que nós chamamos de Deus, de Logos, o que quer que seja. Mas o fato que isso vai se manifestar aonde? Num universo material, num círculo aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, apoiado por colunas, né? Eu estou avacalhando o desenho aqui com os meus rabiscos, né? Mas é para vocês verem os elementos aqui, né? Dessa arte, meus irmãos, né? É por isso que os maçons chamam Deus de um grande arquiteto, porque ele está gerando os grandes projetos, as grandes ideias, e quem vai colocar em funcionamento são as inteligências que estão abaixo dele, né? E tudo isso está sendo sustentado aqui, meus irmãos, por hierarquias, pelos trabalhadores, pelos verdadeiros construtores, os verdadeiros maçons, né, os pedreiros dessa construção, meus irmãos, que é cada um de nós. A nossa humanidade é uma dessas hierarquias, meus irmãos. Nós não estamos perdidos no universo. Quem está perdido é quem não está se informando, não está buscando essa informação, meus irmãos, que nós estamos dando aqui hoje. Então, esquematicamente, o esquema é esse aqui, meus irmãos. Tudo começa na unidade,
né? O Uno, né? Que é o centro de tudo. Em volta dele está a Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, e ao redor dessa trindade consciente estão os sete logos, os sete verbos planetários, né? Representado aqui por sete esferas de cores diferentes, né? Que as cores que eu usei aqui são, obviamente, aleatórias, né? Então, é o um, é o 3, o 7 com os sete logos, e depois é essa grande roda com 12 hierarquias, né? Que são representados, né? No grande sistema esotérico como os 12 signos do zodíaco, os grandes 12 signos zodiacais, né? Isso representa o quê? As 12 hierarquias. E esse aqui é o tema mais central do livro da Annie Besant, a genealogia do homem. Eu não vou me deter aqui nesse quadro, né? Mas tanto Annie Besant quanto Madame Blavatsky, que ela obviamente diz que quem trouxe esse conhecimento, e ela está praticamente só comentando, né? Esse livro ele é a composição de quatro, acho que três ou quatro conferências que ela deu no início do século passado. A Madame, aliás, a doutora Annie Besant, ela faz um apanhado das ideias que estão na doutrina secreta e tenta preencher as lacunas e explicar um pouco, né? Então, as 12 hierarquias criadoras, meus irmãos, o que essas obras afirmam é o seguinte: ainda em torno da Trindade, formando um círculo mais amplo, vemos as poderosas hierarquias criadoras, as 12 ordens criadoras do universo. E o universo aqui deve ser compreendido, meus irmãos, como o nosso sistema de globos, o sistema solar, que não são só esses globos visíveis que a gente vê, não. Existem planetas inteiros astrais, planetas mentais, planetas búdicos, planetas átmicos, né? Não só são esses, né, 8 ou 9 planetas físicos que a gente vê. O sistema solar é muito mais complexo. Então, o que é dito aqui na doutrina secreta? A hierarquia dos poderes criadores é dividida esotericamente em 7 manifestadas e 5 não manifestadas, compreendidas nas 12 grandes ordens, representadas pelos 12 signos do zodíaco, sendo as 7 manifestadas ligadas aos 7 planetas. Todas essas ordens são subdivididas em grupos inumeráveis de seres divinos, espirituais, semi-espirituais e etéricos, né? E nós estamos na categoria de seres espirituais, as nossas chispas divinas. Agora há, por exemplo, os espíritos da natureza, que são seres etéricos, há seres que não atingiram individualização ainda, há espíritos da natureza que ainda estão evoluindo dentro desse sistema. Então, continuando, as hierarquias são encabeçadas pelos 12 grandes deuses de antiquíssimas tradições, projetando-se magnífico delineamento na imensa distância em que pairam. Elas são simbolizadas pelos conhecidos signos do zodíaco. Então, o zodíaco não é uma fantasia moderna. Foi dado à quarta raça dos homens, a raça Atlante, pelos grandes instrutores de então, e nas tradições encontramos os nomes de alguns deles, como Asura Maia, né, que é tido como o precursor de toda a astrologia, né, conhecido como o primeiro dos grandes astrônomos.
Asura Maia deu o zodíaco ao Egito e à Índia. Isso é uma declaração da doutrina secreta, né? E dentro, meus irmãos, dessas 12 hierarquias, né, nós temos 5 das 12 já praticamente pararam de funcionar, já atingiram o seu objetivo. Então sobraram 7 hierarquias que estão ativas. E dessas 7 hierarquias ativas, 3 são sem forma, e é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, a primeira das hierarquias sem forma pode ser descrita somente por palavras ligadas à ideia do fogo. Os seus integrantes são chamados alentos ígneos sem forma, senhores do fogo ou chamas divinas, fogos divinos, leões de fogo e leões de vida. Nomes e epítetos referentes à qualidade ígnea, aos atributos do fogo, porque está escrito que eles são a vida e o coração do universo. Eles são o ser, são a vontade cósmica, e deles parte o raio divino do ser supremo que desperta o eu na mônada humana. Então, o que nós temos que compreender, meus irmãos, é que esses seres das 7 hierarquias, sendo que a nossa é uma delas, todos eles entram na composição de cada uma das nossas chispas individualmente. Então, na doutrina secreta, a gente lê aqui em amarelo o seguinte: a primeira ordem é a divina. O grupo mais elevado é constituído pelas chamas divinas, designados também como leões de fogo ou leões de vida, cujo esoterismo está zelosamente escondido no signo zodiacal de Léo, né, ou Leão. A primeira ordem é o núcleo do mundo superior divino. Os seus componentes são os alentos, ou os 12 sopros de fogo, que, sob certo aspecto, podem ser identificados com a tríade cefilotal superior, né? Na Cabala, colocado pelos cabalistas no mundo arquetípico. Então vejam bem, a primeira hierarquia ela é só descrita como seres ígneos, seres de fogo, e é por isso que eles constituem, meus irmãos, estão ligados com o nosso Atma, né? Então, então a seguir vem a segunda hierarquia, de natureza dual, é a unidade dupla, fogo e éter, a razão manifestada e a sabedoria do sistema. Referimos-nos à segunda hierarquia como sendo a alma cósmica, que desperta a alma na mônada humana. Em amarelo aqui nós lemos na doutrina secreta. A segunda ordem de seres celestiais, os de fogo e éter, correspondendo a espírito e alma, cujos nomes são inumeráveis. Ainda são sem forma, porém distintamente mais substanciais. Eles representam a primeira diferenciação na evolução secundária ou criação, uma palavra que pode conduzir ao erro, né? Já que essas coisas não são criadas, elas são manifestadas, né? Elas saem da própria substância da divindade. Como diz o nome, são os protótipos das vidas encarnantes ou mônadas, e são a representação dos ígneos espíritos de vida. É através deles que, qual pura luz solar, passa o raio cujo futuro veículo eles provêm, a alma divina. Estão ligados às regiões dos mais elevados mundos do nosso sistema. Então, se a primeira hierarquia auxilia a formar o nosso Atma, meus irmãos, essa segunda hierarquia nos ajuda a formar o Budi, o mundo da sabedoria, o mundo da intuição. E depois vem a terceira hierarquia, que é a grande mente, né? Mahat, ou mente cósmica,
chamadas as tríadas: fogo, éter e água. A atividade cósmica que, ao descer, também comunica parte da sua essência à mona. E das unidades duplas emanam as tríplices. A terceira ordem corresponde a espírito, alma e intelecto, sendo chamado as tríadas. Então, são as ordens criadoras sem formas, habitantes de matéria demasiadamente sutil para assumir uma forma delimitada. Matéria onde todas as formas se misturam e interpenetram. Então, para a gente não ficar muito perdido, né, nesse assunto, porque é muito fácil realmente ficar perdido aqui, meus irmãos. Então, as três hierarquias sem forma são os alentos de fogo, aquilo que só podem ser descritos como fogo. Depois, a segunda hierarquia, constituída de fogo e éter, que despertam o búdi, ou seja, a intuição, a compreensão. E a terceira, as tríadas, que despertam humanas. E essas três hierarquias aqui são sem forma, né? Isso às vezes pode soar um pouco estranho para as pessoas que não estão acostumadas com os termos teosóficos, mas é exatamente que não há uma imagem, não há uma face, não há um formato nem de animal, nem humano que possa ser reconhecido nessas hostes aqui de seres, meus irmãos. Por isso que elas são chamadas na Índia de Arupa, ou sem forma. Aí vamos avançar para as outras quatro hierarquias que estão abaixo delas, que são, né, as ordens com formas, né? Então, abaixo das três ordens sem forma, temos as quatro que possuem formas. A primeira delas é justamente a nossa hierarquia criadora, a hierarquia das mônadas humanas, que ainda não deixaram o seio do nosso mais alto Pai, no qual verdadeiramente sempre permanecemos e somos inseparáveis dele. Embora para nós, emaranhados na matéria, parecemos profundamente separados e distintos. Podemos debilmente vislumbrá-las na glória do seu nascimento, portadores de uma certa individualidade espiritual, conforme está escrito, que se torna cada vez mais reconhecível à medida que desce aos planos inferiores. A primeira hierarquia corpórea, a quarta na sucessão das 7 dentre as 12 ordens criadoras que estamos estudando, é constituída pelas mônadas humanas e são chamadas vidas imperecíveis. Então é importante deixar claro aqui, meus irmãos, que nós não somos seres perdidos nesse esquema. Nós não nascemos à toa nesse planeta para sofrer, meus irmãos. Nós estamos cumprindo um desígnio divino, inclusive de uma forma coletiva. A gente veio aprender, né? Porque essas chispas, meus irmãos, elas são indestrutíveis. Elas são não só imortais, mas elas são eternas, né? Mesmo quando o sistema solar houver se tornado em poeira cósmica novamente, elas continuarão existindo e terão uma função no universo depois disso tudo. Mesmo quando elas voltarem ao seio do Pai, elas vão ser convocadas depois para ter uma função em futuros universos. Então, a doutrina secreta nos diz o seguinte sobre a quarta ordem, que são as nossas chispas humanas. A quarta ordem é formada por entidades que possuem substância. É o mais elevado grupo entre as de formas atômicas. É o berçário dos homens, almas espirituais conscientes.
Elas, as almas, são chamadas de as vidas imperecíveis, né? Indestrutíveis, eternas, e constitui, por meio da ordem abaixo delas próprias, o primeiro grupo da primeira hoste setenária, e é o grande mistério do ser humano, consciente e inteligente, e é o primeiro dentre os primeiros anjos com forma, é quaternário, um novo elemento tendo sido acrescentado a cada uma das hierarquias anteriores, em ordem descendente. Ou seja, as nossas mônadas, meus irmãos, elas têm uma característica diferente. Elas conseguem ajuntar um tipo de matéria ao redor delas que vão permitir a elas, no futuro bem lá distante, ter uma função cósmica que outras mônadas não têm, né? Então, voltando a esse esquema, meus irmãos, né? As mônadas chamadas humanas, elas têm a sua função. Elas emitem e emanam os raios, né? Cada uma das nossas mônadas está ligada a um dos 7 logos planetários, e é por isso que elas têm um raio em particular e têm os sub-raios. Também tem a vontade de se manifestar e selecionam os átomos permanentes, canalizam a terceira emanação, né? A emanação do criativa, do Espírito Santo, do terceiro aspecto, vivificam as espirilas dos átomos. Isso é um assunto muito interessante que infelizmente a gente não vai poder entrar em detalhes, e influi individualmente. Por mais que a gente não consiga perceber, meus irmãos, a nossa chispa divina, ela está influenciando a nossa vida. Inclusive é o seguinte, se a pessoa estiver vivendo uma vida que não interessa, né, para a chispa divina, ela pode determinar o desaparecimento, pode determinar a morte da própria pessoa. Porque a gente vê uma quantidade de pessoas aí no mundo, meus irmãos, que fazem umas coisas tão absurdas que não é de se surpreender que essas pessoas têm mortes violentas ou que se metem em catástrofes, né, ou são tragadas por tragédias, né, aviões que caem, maremotos, terremotos, coisas assim. Isso aí, meus irmãos, pode ser a própria mônada do indivíduo determinando, falar o que essa pessoa está fazendo aí não está interessando em nada na evolução cósmica. Apesar da pessoa achar que tem um certo livre-arbítrio, mas você não pode ir contra seu próprio processo evolutivo. Buscar coisas destrutivas, violentas, agressivas, né? O desrespeito ao nosso semelhante, às leis universais, né? A lei da vida, as próprias leis do Espírito Santo, da criação nesse universo. Isso tudo é uma coisa que não interessa para a nossa mônada. Então a gente vê que tem pessoas por aí que são até retiradas da própria evolução do planeta, porque não coaduna, não ajuda a evolução do planeta você ter seres que só fazem coisas erradas, por mais paciência que a gente tenha com a evolução da pessoa. No final a gente pode comentar isso, mas o século passado viu uma série de ignorâncias nas guerras que aconteceram, que houve um momento ali que milhões de chispas humanas foram suspensas no nirvana intercatenário, porque eram espíritos que estavam só provocando discórdia, guerra, destruição, meus irmãos, fazendo uma briga entre os seres humanos que não leva a nada dentro do esquema da evolução desse planeta. Esse planeta não é nosso para a gente fazer o que a gente quiser dele, a gente tem que seguir o que está planejado, né? E aí tem essa quinta hierarquia,
chamada de Makara ou Asuras, ela tem uma certa importância para a gente, né? A quinta hierarquia é dominada do crocodilo, né? Esses são termos antigos, tal. Vamos pedir a, a desculpa a vocês pelas as palavras que Blavatsky foi obrigado a usar aí, porque não há outra maneira de descrever essas chispas divinas, né? E tem por símbolo o pentágono. Nessa ordem, o duplo aspecto espiritual e o duplo aspecto físico, os lados positivo e negativo da natureza, aparecem em guerra. Os seus membros não são os turbulentos, os rebeldes de que falam os mitos, né? Existem inclusive mitos espirituais de guerra nos céus e tudo mais. Essa hierarquia tem muito a ver com isso. Na doutrina secreta, a gente lê o seguinte a respeito delas. A quinta hierarquia é muito misteriosa, porque tem relação com o pentágono microcósmico, a estrela de 5 pontas, que representa o homem. O quinto grupo de seres celestiais é considerado como englobando em si os atributos duais, tanto do aspecto espiritual da natureza, quanto do aspecto físico. Daí ser dobrado o número 5 que lhe é aplicado, tornando-se 10. O seu signo do zodíaco é o 10º, ou o símbolo o signo do crocodilo, né? Eu não sei que astrologia é essa que a Madame Blavatsky citou aqui, provavelmente deve ser a astrologia hindu, né? Mas ainda sobre a hierarquia, a quinta hierarquia de Makara, né? Muito ouviremos em breve sobre algum dos componentes da quinta ordem, chamados os não-deuses, nascidos do primeiro corpo de Brahma, o corpo que, ao ser rejeitado, ficou sendo a treva. Uma grande parte dessa hierarquia é proveniente de um universo passado, né? E nesse atual, seus componentes brotaram, por assim dizer, completamente desenvolvidos do Logos planetário. Parece que também esses são chamados não deuses, mas os que especialmente nos interessam são os que nasceram do corpo de trevas e pertencem à evolução desse nosso universo. Esses últimos são seres de grande poder e conhecimento espiritual, mas trazem profundamente impregnado neles mesmos o germe, a essência do egoísmo, do egotismo, da faculdade de produzir o eu, que a humanidade necessita possuir para a sua evolução. Eles são o fruto da primeira cadeia planetária, um mundo que conheceremos melhor à medida que progredirmos em nosso estudo. Porque mais lá na frente, no livro, isso é uma frase do livro, A Genealogia do Homem, lá na frente ela vai explicar a cadeia planetária terrestre, as diversas raças, sub-raças e tudo mais. Então, essa hierarquia criadora é a primeira que foi trazida, como é dito aqui pela doutora Anibesa, de um universo anterior. Então, e eles entraram aqui com, assim, uma característica, que é a característica do arrancara, do eu separado, e isso influenciou muito a nossa própria hierarquia. A nossa hierarquia de seres, a quarta hierarquia, tem muito essa característica do eu separado, né? E eles têm essas denominações aí um pouco complicadas de não deuses e coisas que o valha, porque eles tiveram uma função muito crítica de desenvolver corpos, né, para a manifestação das chispas em situações muito difíceis, situações que não haviam ainda o reino animal, né? Como é que você desenvolve um corpo para manifestação de uma mônada se não existe ainda o reino animal? Da onde você vai tirar os arquétipos para formar aquele corpo, né? Então,
Dentro das 7 hierarquias, nós já vimos que a quarta são as mônadas humanas, né? E também a nossa própria, a nossa hierarquia tem essa natureza de arrancara, do eu separado, e a quinta, Makara, inclui e anexa o átomo de Atma, né? Frutos da primeira cadeia planetária, né? É um negócio meio difícil de explicar, meus irmãos, mas só estudando a formação do sistema solar e muito especificamente da nossa cadeia planetária do planeta Terra é que a gente vai entender isso. Já a sexta hierarquia é muito importante para nós, chamada de Agnishivatas, ou, né, como vocês vão ver pelo nome, são os chamados senhores da chama, né? Seria a tradução de Agnishivatas. Então, a sexta grande hierarquia contém alguns elementos que podemos também distinguir nascidos do corpo de Brahma. Brahma aí está se mencionando o logos planetário da Terra, né? Denominado corpo de luz ou corpo do dia. Vemos como um grupo de deuses, né? De devas, brilhando com maior esplendor no meio da legião de deuses ou de devas, de arcanjos. Eles são os pais, os progenitores dos devas, dos deuses, chamados os pais desprovidos do fogo criador. São as inteligências de 6 elementos e dão ao homem todos os princípios, menos o eu e o corpo físico. São por isso chamados doadores dos 5 princípios médios do homem. Eles guiam as mônadas na obtenção dos átomos permanentes ligados àqueles princípios ou o plasma quíntuplo. A sexta hierarquia provém da segunda cadeia planetária e inclui também grandes hostes de deuses, né, ou anjos, e de altíssimos espíritos da natureza, elementais do reino médio. E a doutrina secreta sobre eles nos diz: o ocultismo ensina que a vida atômica do nosso princípio vida não se perde quando um homem morre, ou seja, existem átomos permanentes e que os átomos mais fortemente impregnados com o princípio vida, né, o fator independente, eterno e consciente, são parcialmente transmitidos dos pais para os filhos por hereditariedade e também parcialmente atraídos e reunidos outra vez a cada nova encarnação da mônada. Isso porque, B, assim como a alma individual é sempre a mesma, os átomos dos princípios inferiores, o corpo e seu duplo, também são sempre os mesmos por serem atraídos pela afinidade e pelas leis kármicas para o mesmo indivíduo em uma série de corpos. Nós conhecemos e referimos-nos aos átomos vivos durante a encarnação e aos átomos adormecidos, nos intervalos entre as encarnações, os cinéticos e os latentes. E por que nós estamos falando desse assunto aqui, meus irmãos? Porque esses Agnishivatas são aqueles que regem exatamente esses princípios dos átomos permanentes. E são eles que vão permitir, né, exatamente a aceleração que houve, né, quando, né, lá no final da terceira civilização, que era a Lemúria, os senhores da chama ou Agnishivatas deram um impulso para que esses átomos permanentes do ser humano atingissem então o plano mental. Então, os Agnishivatas, os senhores da chama, ou outro nome que a doutrina secreta dão a eles são de Manasa Putras, né?
eles são praticamente os regentes dos átomos que fazem com que as nossas encarnações funcionem. E isso é muito importante, meus irmãos. E então nós temos uma grande dívida com esses senhores da chama, porque esse planeta, meus irmãos, só iria atingir o desenvolvimento do princípio emocional. E isso está muito claro pela presença quase que predominante, né? 70% do nosso corpo é de líquidos. E isso praticamente só responde ao princípio emocional. Agora, os Agnishvatas, os senhores da chama, dessa segunda cadeia planetária, e também aqueles senhores da chama provenientes de Vênus, né? Uma cadeia muito mais avançada que a nossa, aceleraram a nossa mente. E assim, meus irmãos, hoje nós temos muito mais do que emoção, né? É óbvio, e isso não seria o ideal, mas nós ganhamos um presente que nós tivemos a nossa evolução acelerada pela presença e atuação dessa sexta hierarquia criadora. E para fechar, a sétima hierarquia dos Barishards são os construtores da forma física, né? Então, a sétima hierarquia compreende aqueles que melhor conhecemos sob o nome de pais lunares, de pais possuidores do fogo criador, porque eles é que criaram a vida aqui no planeta Terra, decorrente da cadeia de mundos anterior, que foi a cadeia lunar, né? Então, eles, nascidos do corpo de Brahma, denominado corpo de crepúsculo, eles têm relação com a evolução física, como os pais destituídos do fogo criador presidem a evolução intelectual do homem, de modo que reencontraremos ambos ao prosseguir esse estudo aqui no livro A Genealogia do Homem. Cerrando fileiras em torno deles e pertencendo à mesma hierarquia, vemos os agentes do trabalho que eles têm à frente, vastas hostes de deuses, né? Ou seja, de anjos, de devas, os espíritos da natureza de ordem menor ou elementais do reino inferior, que verdadeiramente construirão os corpos dos homens. Também estão presentes os espíritos dos átomos. Ah, acho que eu pulei aqui. Espírito dos átomos, as sementes da evolução de eras futuras de que não precisamos ocupar-nos aqui. Então, a sexta e sétima ordens partilham das qualidades inferiores do quaternário. Trata-se de entidades etéricas invisíveis, como o éter, que brotam como ramos de uma árvore do grupo central dos quatro e lançam, por sua vez, numerosos grupos suplementares, sendo os mais inferiores os espíritos da natureza ou elementais, né? E só para terminar esse texto aqui, já vou pular direto por fim, os ocultistas chamam-nos os ancestrais ou pais. Eles são inteligências espirituais que possuem 6 elementos espirituais na composição de seus corpos. Então, eles são, na realidade, homens sem corpo físico. Então, para a gente completar o quadro, meus irmãos, existem as 3 hierarquias sem forma, né? A primeira, segunda e terceira, que despertam Atma, Buddha e Manas, e depois nós temos as 4 com forma, ou Rupa, né? Que são exatamente as mônadas humanas, que somos, é o que está dentro de cada um de nós. Temos a quinta, ou Makara, as sextas, os Agnishivatas, e os 7, a sétima são os Barishards.
Então, meus irmãos, esse é um assunto realmente extremamente complexo, um assunto com muitos detalhes que a gente não poderia falar muita coisa, né? Há muitos processos cósmicos envolvidos aí que eu não vou entrar, porque senão vai ficar extremamente cumprido a exposição, mas eu recomendo muito que vocês realmente é, trabalhem, né, o estudo desse livro, a Genealogia do Homem, da doutora Annie Besant, que eu recomendo muito, recém-relançado, está aí acessível pela editora Teosófica, e também tinha aquela edição antiga, e obviamente a própria doutrina secreta, né, ou quiçá vocês podem apelar para o pai dos burros teósofos, que é o glossário teosófico também, né? Que obviamente quem lê doutrina secreta é praticamente obrigatório ter isso aqui. E por que que nós estudamos isso hoje, meus irmãos? É para ter essa visão muito clara de que nós não somos pessoas perdidas no universo, nós não somos pessoas que estamos jogados aqui no mundo para sofrer, para simplesmente ficar nos autodestruindo, destruindo uns aos outros. Nós viemos aqui para evoluir, viemos aqui para compreender o que é ser humano, e esses conhecimentos não visam a separatividade, eles visam uma maior compreensão do que é o ser humano e que nós somos fundamentalmente essa chispa divina, meus irmãos. Nós somos coletivamente uma hierarquia criadora, nós estamos aqui com a nossa experiência, nós estamos promovendo a evolução desse nosso reino e também nós somos mestres dos reinos inferiores e precisamos tomar ciência disso, meus irmãos, o mais rápido possível. A teosofia existe para isso, meus irmãos. Os mestres estão aí trabalhando nesse sentido, então vamos deixar de ser aqueles coitadinhos que estamos aqui achando que nós viemos aqui por acaso, porque nós somos, na verdade, anjos, meus irmãos, seres divinos, e precisamos reconhecer essa nossa divindade e agir como tal. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência, né? Namastê, uma vez mais, e se tiver tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos aí à disposição. Se é que vocês estão aí ainda acordados. Mas, excelente palestra, irmão. Gratidão. Vou pedir então para os irmãos que quiserem perguntar ou comentar alguma coisa, né, que abram seus microfones. Boa noite, queridos irmãos. Parabéns, irmãos Mar, pela palestra. É um tema extremamente complexo, extremamente profundo. Na época da pandemia, eu fiz um estudo desse livro, na outra versão, não dessa atual, que foi lançada pela editora Teosófica, e fiz um estudo bem aprofundado, com diagramas e tudo mais. É um assunto bem complexo. Em primeira leitura, é difícil você captar aquelas informações presentes, né? Então é necessário um estudo aprofundado, porque vai envolver tanta a cosmogênese, também no livro mais adiante entra também a questão da antropogênese, todos os processos relativos das raças raízes, toda a história que aconteceu desde a Lemúria, Atlântida, né? Na aquisição do sem-mente, lá na formação da mente, dessa aceleração
desde o tempo da Lemúria, na presença da própria hierarquia venusiana, né? Todos esses processos muito complexos que são contados no livro, né? Que entra muito nesse campo da antropogênese, por isso que esse assunto no livro, ele daria aí umas 4, 5 palestras, né, para abordar o livro inteiro, né? E graças a Deus o nosso querido irmão Osmar abordou de uma forma bem sintética, né? Bem resumida, essas hierarquias que atuam no nosso sistema solar. É isso mesmo, irmão Heitor. Realmente aqui foi só a introdução. Como você disse, merece um estudo aprofundado. É claro que a pessoa tem que se enfronhar não só nesse livro aqui, na Doutrina Secreta, aquele livro do Arthur Powell, o Sistema Solar, também é importante. Depois que a Annie Besant lançou esse livro aqui, ela também, ela juntamente com Leadbeater, né? Ela lançou o livro O Homem, de onde, como veio e para onde vai. Esse livro, praticamente, ele estende as ideias que estão aqui nesse livro. Mas esse livro tem o seu valor próprio, porque ele introduz o assunto, né? Agora, se vocês quiserem realmente passar dias e dias, né, nesse assunto, como o irmão falou, a questão da doutrina secreta, que ela fala do universo, mas a doutrina secreta daqui a pouco está falando ali das civilizações humanas, né, assim chamadas raças humanas, vai falar da Lemúria, vai falar da Atlântida, vai falar da raça ariana, vai falar de todos os processos até chegar aos dias de hoje e o futuro, né? A gente sabe que há um futuro. Existe uma expectativa, né? Que eu até tinha aí slides para colocar para vocês, mas é uma coisa que fica muito maçante a gente se estender demais, porque existe uma expectativa para esse planeta, meus irmãos. Se nós somos 60 bilhões de chispas divinas, existe uma expectativa. E o senhor Lidbita colocou que expectativa é essa. Quer dizer, o objetivo da cadeia terrestre para as nossas chispas divinas é alcançar o nível de mestre, o nível de adepto, o nível asceca. E dessas 60 bilhões de chispas divinas, só uma parte delas, só 12 bilhões delas vão, que é um número também extraordinário, né? Imagina quando nós chegarmos na sétima ronda, né? 12 bilhões de Mahatmas aqui nesse sistema, outros 12 bilhões de Arhats, que obviamente, é só um passo de chegar no nível de mestre, outros 12 bilhões de iniciados na primeira, segunda, terceira iniciações, né? E, infelizmente, 24 bilhões de chispas divinas, vamos ter que considerá-las como falhas, elas ainda permanecerão no nível humano, e quando esse sistema solar for desconstituído no futuro, quando ele for construído novamente, essas chispas divinas estarão num nirvana aí muito grande durante muitos mais milhões de anos, mas serão praticamente aqueles seres que vão formar uma nova humanidade e vão começar já num nível muito avançado. Agora não dá para ficar esperando, né, a salvação como se fosse cair de graça para nós. Eu acho que ninguém aqui tem esse pensamento. Nós estamos nos esforçando, estamos estudando a teosofia, estamos praticando a meditação, praticando a caridade, praticando a devoção nas nossas lojas, nas nossas igrejas,
na nossa maçonaria, na nossa Rosa Cruz, na nossa comunidade, meus irmãos. A gente tem que enxergar essa chispa divina no nosso semelhante, enxergar em nós mesmos e no nosso semelhante. E assim, meus irmãos, e não ter preocupação que isso vai levar milhões, bilhões de anos, meus irmãos, porque fundamentalmente nós somos seres eternos. Essa personalidade aqui vai se dissolver. O Osmar, o Heitor, a Samira, a Cida, né? Todo mundo aqui vai se dissolver, vai desaparecer. Agora vai ficar no ato permanente a informação, a experiência, novas personalidades vão ser formadas e lá na frente, meus irmãos, a gente vai poder lembrar de tudo que a gente fez. A gente vai poder lembrar, quem sabe, até das nossas reuniões aqui na loja teosófica, que é um esforço, obviamente, hercúleo, e é de se parabenizar que durante anos e anos, décadas, não só essa loja, mas outras lojas teosóficas, têm trabalhado para trazer esse conhecimento, e o verdadeiro conhecimento, meus irmãos, está nos livros. Busquem a literatura, estudar esse e outros livros, porque é para isso que a nossa sociedade existe. Muito obrigado aí. Samira. Parabéns, Osmar. Eu li esse livro na edição antiga, assisti várias e várias palestras do Francisco Miranda. Ele dava essa palestra e a gente tinha que aprender na Imagina. marra. Isso me trouxe, assim, grandes lembranças e conhecimento, porque cada vez a gente aprende mais. Claro. Você está de parabéns, porque você resumiu, mas está convidado para prorrogar essa palestra em outras oportunidades. Tá Porque certo. tem muito assunto incutido que tem que ser explanado. Sim, sim, claro. É óbvio que nós podemos aí, como o Heitor falou, depois desse assunto das hierarquias criadoras, o livro entra nas civilizações, nas raças e os globos, né? Óbvio que são assuntos bem técnicos, né? Mas que em algum momento todo teosofista tem que passar nesse conhecimento e ele, eu acho, pelo menos para mim, dá muito alento nós sabemos que nós estamos numa coisa que tem lógica, que tem um projeto, tem um esquema acontecendo, que não é esse caos que o mundo exterior aparenta ser. Então, aceito aí o convite, vamos programar mais assuntos desse de outros livros, abordando, aprofundando esse tema aí.